Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês. Muito bem-vindos ao Inglês que Cai na Prova. Eu sou o professor Renato Baggio e estou aqui para te dizer o que cai na prova, certo? Quer saber o que cai na prova? Nos acompanhe. Que prazerzaço estar aí com quem já nos acompanha, muito legal. Tenho recebido os comentários, tenho recebido pedidos na minha rede social pessoal e tenho procurado atender a todos com esses pedidos, tá certo? Muito bacana. Vamos embora então. Hoje vamos falar de uma outra banca muito exigente que também, veja, no nosso encontro passado, e para quem não viu, corre lá, nós vimos uma banca que gosta de expressões idiomáticas, que trabalha num escopo mais informal da língua. Isso torna a coisa mais fácil? Não, pelo contrário. Quanto mais técnico o texto, mais derivação do latim, portanto, mais similaridade com o português. Normalmente, nós temos uma tendência de de achar mais fácil traduzir ou entender o texto técnico, se for da nossa área de conhecimento também, claro, né? Agora, os textos informais, eles trazem consigo uma série de aspectos que são muito, enfim, que variam demais. Aspectos de expressões idiomáticas, os phrasal verbs, que são os verbos frasais que são complicados, gírias, né? E coisas que caem em desuso ou não, dependendo da temporalidade do texto. Então, é complicado quando o texto é muito informal. Eu acho pior, tá certo? Agora vamos lá. Hoje eu tenho uma banca para vocês que é a IDCAM, texto de 2014, uma prova recente, um texto curtinho, um slide só, para a gente ver que a IDCAM também trabalha com algumas expressões idiomáticas. Tio Rê, como é que eu faço para ampliar vocabulário e expressões idiomáticas? Gente, não fica se cobrando muito não. Tudo que você tem que fazer é se envolver mais com o idioma e entender que esse é um processo natural. Gente, volta e meia pinta uma expressão idiomática em português que eu levo um tempo para me adaptar. Bom, eu já estou com 41, então veja, quando surgiu o termo cipá, eu não sei se ele é usado no Brasil inteiro. Eu falei, mas o que é cipá, meu? Aí um dia uns alunos meus me falaram, não, professor, cipá é a mesma coisa que talvez. Eu falei, mas se é para falar talvez e cipá, por que não fala talvez de uma vez, em vez de inventar moda cipá? Né? Então, essas coisas acontecem no português também. Depois vem outros termos, acho que agora um mais moderninho aí é o termo chipar, né? Ah, eu chipo aqueles dois. Pô, que chipar, velho? O que é esse troço? Então o que acontece? Assim como no português, há outros termos lá, estrondar, fulano tá vassourando. Como é que era um outro termo também que da internet? Ah, trollou, trolei fulano. Eu falei, meu, o que é isso? Onde é que nós estamos? Pois é, as línguas têm essa característica dinâmica. No fundo, isso é muito legal. Né? Isso é muito legal porque as coisas se renovam com as gerações, tá? É claro que a língua, a forma culta vai estar sempre lá guardadinha, né? Enfim, mas essas coisas também acontecem no inglês, entende? E em outras línguas também. Então, quando uma banca traz essa questão de gírias, essas coisas assim, como é que eu vou aprender isso, tá? Agora vem a coisa que te interessa, tá? Isso cai em concurso? Cai. Não num nível tão puxado, tão absurdo, porque normalmente os concursos trabalham com textos informativos, certo? Mas você tem que estar antenado com algumas expressões e elas são aprendidas de forma natural na medida do seu envolvimento com a língua, como no português. Como eu não estava muito antenado com uma faixa etária muito mais jovem, eu levei um tempo para entender o que é estrondar, o que é trollar, o que é chipar alguém ou o tal do cipá, que eu nunca usei essas palavras, na verdade, né? Entende? É mais ou menos isso, então fica tranquilo, nada de ficar se exigindo, eu não sei. É tudo um processo, por isso que você é assinante aqui, para semanalmente você receber essa dosezinha renovada de informação. Vamos para a IDCAM, olha que texto curtinho, é só esse slide aqui, claro, eu tirei um trecho do texto e ele fala, This illegal American life. De novo, macete da garota bonita. Aqui eu tô falando de vida, o que vem na frente define que tipo de vida é. A tradução então começa daqui para cá. E aí fica assim, ó, esta vida americana, entre parênteses, ilegal, né? Por que ele coloca entre parênteses ilegal? Vamos dar uma olhadinha no texto. Normal isso, normal os títulos de textos de concursos públicos não darem uma informação muito clara sobre o que ele vai falar, e sim gerarem uma curiosidade. Leia comigo. My parents came to... Ó, já começou com um falso cognato, tá? Parents não são parentes, tá vendo? Vamos deixar anotadinho aqui. Parents não são parentes, isso é um falso cognato. Então, ó, do último encontro pra cá, nós já estamos acumulando as palavrinhas actually, do último encontro, do número 19, e lá também tinha a palavra support, tá? A gente vai relembrar todas hoje, fique tranquilo. Tá bom, leia comigo.
My parents came to New York City to make their fortune when I was a baby. Irresponsible and dreamy in their early 20s, they didn't think things through when their visa expired. They decided to stay just a bit longer to build up a nest egg. Brincadeira, hein? Ó, primeira expressão idiomática, tá aqui, ó. Segunda expressão idiomática, tá aqui, ó. Coisas que você não pode traduzir ao pé da letra. Você não pode traduzir think é pensar e through através. Ah, pensar através. Não é isso. Nest é ninho. Egg é ovo. Ah, um ninho de ovo. Não é isso. Já vamos ver, tá bom? Olha o que ele diz. But our stay got progressively longer until when I was 6, my grandfather died in South America. My father decided my mother and I should go to the funeral. And with assurances that he would handle everything, sat me down and told me I'd have a nice visit in his boyhood home in Argentina. Then be back in America in a month. I didn't see him for 2 years. Bah, que texto legal. E aí ele trabalha aqui com uma questão que vai ser perguntada para você deste verbo. O should é o que a gente chama de verbo modal, que nada mais é do que um verbo auxiliar que irá afetar o significado do verbo que vem depois dele, né? Se ele é um verbo auxiliar, ele auxilia alguém. Verbos modais são verbos auxiliares que auxiliam outro verbo, mudando sutilmente a ideia que eles transmitem. Dá uma olhada nisso. Então vamos ver aqui, ó. Leia comigo, prestando atenção. Primeiro ponto é a gente ver esses falsos cognatos. Parents não são parentes, parents são seus pais, ou seja, pai e mãe. É isso que são parents, tá bom? Parentes em inglês a gente fala relatives. Então tem nada a ver, tá bom? O que era actually mesmo? Opa, actually significa na verdade ou na realidade. E a palavra support é o verbo apoiar no sentido de dar suporte e não no sentido negativo, eu não suporto mais. Bacana, né? Agora vamos embora e cuidado com as palavrinhas que eu disse que são expressões ali para você, tá bom? Meus pais vieram para a cidade de Nova York para fazer a sua fortuna quando eu era um bebê. Aqui é aquela velha história das pessoas irem para fora do país para fazer dinheiro, coisa que vem ficando cada vez mais difícil, porque agora a economia é global e a crise paira sobre vários países do planeta, tá bom? Aí ele diz o seguinte, ó. Irresponsáveis e sonhadores e, no começo dos seus 20 anos, ou seja, né, da sua juventude, né, eles não... Opa, o que é think through? Pensar... Vamos deixar em amarelo aqui, ó. Pensar muito. É isso. Eu não posso traduzir ao pé da letra. Aliás, eu venho pregando isso nos nossos encontros há muito tempo. Não se faz tradução ao pé da letra das palavras do texto, e sim, analisa-se o contexto. É uma questão holística. Você olha para a ideia da frase e faz a tradução de acordo com o contexto. Então a ideia daqui está dizendo que eles eram irresponsáveis, eles eram sonhadores, jovens no começo dos 20 anos, e eles não pensaram nas coisas muito. Não pensaram muito nas coisas quando o visto deles expirou. Eles decidiram ficar um pouco mais tempo para construir o quê? Uma reserva de dinheiro. Nest egg significa reserva de dinheiro, economias. Eles queriam fazer economias, ou seja, guardar dinheiro antes de voltar, né, para o lugar deles, né? Mas, conjunção importante, our stay, nossa estadia lá, ficou progressivamente mais longa, até que quando eu tinha 6 anos, meu avô morreu na América do Sul. Legal? Então olha que bacana. E aqui ele usa o comparativo de superioridade, que é quando eu pego um adjetivo qualquer. Por exemplo, a palavra tall, que é alto, alta, e coloco o ER para trazer para dentro dele a ideia da palavra mais. Esse ERzinho faz com que essa palavra seja traduzido mais alto, mais alta. Tá bom? É isso. Então, às vezes, o ER, ele é um sufixo que transforma adjetivo, que foi o que aconteceu aqui. Longer quer dizer mais longo, ou seja, por mais tempo. Ele termina o texto, ou pelo menos o trecho que a gente trouxe, né, dizendo, meu pai decidiu que minha mãe e eu deveríamos ir para o funeral. Should é um verbo modal que significa deveria. Legal? Então, ele diz aqui, vai ter uma pergunta sobre esse should, tá? E com garantias de que ele cuidaria de tudo, ou would não tem tradução, ele se soma a palavra que vem depois para fazer ela terminar em ia. Então quando eu digo I would study, eu estudaria. Verbo ir, go, I would go, eu iria. É isso que ele faz.
tá bom? Olha só, que ele cuidaria de tudo. Me sentou, né, e me disse, essa coisa de sentar a criança e conversar, que I would have a nice. Olha, este apóstrofo D é a abreviação desse cara aqui, ó. Então isso aqui nada mais é do que would, que vai fazer o próximo verbo terminar em ia. Então a tradução é, vamos pegar tudo de novo agora, ó. Vamos desde a palavra seguranças. Com garantias, seguranças de que ele cuidaria de tudo, me sentou e me disse que eu teria, ó, teria uma boa visita olha só, no seu lar de infância na Argentina. Então, eu estaria de volta na América em um mês. Eu não o vi por 2 anos. Tá certo? A palavra boyhood, ela é uma palavra bem estranha, mas olha como que funciona o inglês, que interessante, tá? É assim, ó. Se você tem a palavra child significa criança, tá bom? Eu posso transformar essa palavra num outro substantivo dizendo que, ó, falando childhood. Childhood significa infância. É assim que esse sufixo funciona. Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra brother, que é irmão, né, a palavra irmão, eu posso criar a partir dela a palavra brotherhood, que vai ser traduzido como irmandade. É assim que esse sufixo funciona. Só que como ele está falando do pai dele, e o pai dele é do sexo masculino, ele pegou o sufixo e juntou com a palavra boy. Entendeu? Para falar também da palavra infância, mas direcionado para o sexo masculino. É só isso. Então aqui a palavra boyhood significa infância. Infância de um garoto, né? Então ele fala que ele teria uma visita legal no lar, né, da infância do pai dele na Argentina. E ele acabou indo para lá e ficou 2 anos sem ver o pai, porque não é bem assim, eu entro e saio de um país que eu estive ilegalmente, aí você entende o título, essa família esteve ilegalmente nos Estados Unidos, porque o visto deles havia expirado. Bacana demais? Vamos embora agora para a nossa questão. E aqui ela cobra gramática. Tá vendo? Eu venho falando isso. As provas de concurso têm cobrado também aspectos gramaticais. Olha o que ele diz. Ele repete a frase do texto que diz: My father decided my mother and I should go to the funeral. E aí ele fala: The modal verb can be replaced by, o verbo modal, the modal, pode ser substituído pelo quê? Bom, primeiro eu preciso saber o que é um modal verb, que é um verbo modal. Um verbo modal do texto é a palavra should. Então olha a importância da gente saber um pouquinho de gramática, gente, tá? Você não tem que ser um especialista da aula, mas não há mais como você fugir de aspectos gramaticais, e isso vale para a língua portuguesa também. Concurseiro que é concurseiro não fica de mimimi, fala, bom, se é uma nova exigência eu vou dar conta do recado, azar do meu concorrente que resolver que não vai estudar isso. Então veja, a palavra should, ela é um verbo modal, tá? Que significa, entre outras coisas, deve ou deveria. Eu sei que muita gente só pensa nesse significado aqui, mas vai por mim, ela também significa deve. E essa palavrinha tem um sinônimo. Se eu não souber aspecto gramatical, eu não resolvo essa questão. Primeiro eu tenho que entender o que a frase está querendo dizer. Beleza? A gente já traduziu. Segundo, eu preciso entender um pouquinho da gramática e saber o que é um modal verb. Terceiro, qual dessas tem a mesma ideia? Se você conhece um pouquinho de gramática, você vai um dia aprender que o should é a mesma coisa que ought to. Mesma tradução, mesma coisa. Não pode ser may, nem could, nem might, nem have to, que são todos verbos modais, tá bom? Esse aqui faz a vez de verbo modal. Realmente a resposta correta é a letra E, fundamentado tanto na questão de significado quanto numa questão gramatical. Agora, é claro que você pode olhar para essa questão e dizer, não, mas também é uma questão de vocabulário, é uma questão léxica. Se eu souber a tradução de ought to, eu vou saber que é um sinônimo. Sim, também é verdade dizer isso daí. Tá certo? Agora, qual foi a parte da cobrança exigente dessa prova? Fora tudo que a gente viu no texto. É que o verbo modal ought to, né, esse carinha aqui, ó, ele na verdade é pouco usado. Ele é pouco usado e é isso que as bancas fazem. Elas cobram aquilo que nem todo mundo sabe, porque são provas do quê? De caráter eliminatório. Mas, acompanhando o nosso programa, essas coisas devagarinho vão deixando de ser um problema para você. Tá certo? Prazerzaço de falar de uma banca excelente. Aliás, ficam meus parabéns também para os examinadores da IDECAM, certo? E fico aqui aguardando seus comentários, sugestões. Você pode me encontrar lá nas redes sociais. Joga lá Renato Baggio. Eu tô no Instagram, eu tô no Facebook.
com várias páginas, tá? Eu tô no YouTube com vários canais, inclusive esse aqui que você tem que estar inscrito, beleza? Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. I see you. Quer saber o que cai na prova? Me acompanhe. Eu sei o que cai na prova e vou te dar isso de presente. Tchau, tchau.